Olá, como vai você? Tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para poder falar a respeito de um tema e eu vou me alongar porque eu preciso contextualizar para que você entenda o todo, para saber aonde eu quero chegar lá no final do vídeo. E isso tem a ver com uma ação de marketing que o Banco Bradesco fez aí nesses últimos dias. Tá? Então, primeiro eu quero falar um pouco para vocês a respeito de como se comporta o mercado internacional de agronegócio, as commodities agropecuárias, ok? Eu vou mostrar um primeiro quadrinho aqui no vídeo para vocês, que ele lista os 10 maiores produtores de commodities agropecuárias no mundo. Nesse quadro, eu quero que você preste um pouco mais de atenção nos 5 maiores. E aí você vai ter como maior de todos a China, que é quem mais produz commodities agropecuárias. Logo na sequência você tem Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia. Cada um deles tem um destaque muito grande em algum tipo de commodity agrícola. Sem dúvida nenhuma, a China é o maior produtor de arroz do mundo, né? Os Estados Unidos, ele se destaca na produção de soja e milho. O Brasil se destaca na produção de soja e da proteína animal, ou seja, do gado, de suínos, de aves, né? O Brasil tem um destaque muito grande nessa área. Da mesma forma, a Índia, ela se destaca na produção de açúcar. E você tem a Rússia, que também se destaca muito na produção de açúcar e de batatas. Muito bem, eles produzem esses alimentos em grande quantidade e exportam para o mundo inteiro. Só que quem são os 10 maiores exportadores de commodities agropecuárias? E aí você vai ter esse segundo quadro. E nesse segundo quadro, você já vai perceber uma mudança muito forte. Perceba que a China não está entre os 5 maiores, apesar dela estar entre os 10 maiores. Mas a Índia sequer aparece entre os 10 maiores exportadores de commodities agropecuárias do mundo. Por que esse fato tão curioso acontece? A explicação é bastante simples. China e Índia, eles contêm as duas maiores populações do mundo, ali na casa de 1,3 bilhão de habitantes, cada um dos dois países. A China sempre foi tida como maior população e já há estudos que indicam que a Índia vai superar a China na população nos próximos anos. Então, tudo que eles produzem acaba sendo absorvido pelo próprio mercado interno. E aí, de grandes produtores que poderiam se tornar grandes exportadores, eles acabam sendo menos exportadores porque consomem quase tudo que produzem. Né? Um aspecto muito interessante sobre a Índia. A Índia é o maior produtor de gado do mundo, mas ela nem consome nem exporta, porque existe uma questão religiosa no entorno disso. Da mesma forma, a Índia é o maior produtor de açúcar do mundo e ainda assim importa muito açúcar, tá? Porque a população interna acaba consumindo tudo. Interessante também relevar o fato de que entre os maiores exportadores do mundo, você consegue ver a presença de alguns países europeus. E esses países europeus, eles têm uma área muito pequena para cultivo, mas aí você entra com outro fator. No caso dos Países Baixos, eles têm um índice de exportação muito alto de flores. E no caso de países como Espanha, Itália e Alemanha, França, você tem a exportação de vinho, que aí também acaba contando muito, tá? E no caso dos países que mais importam commodities agrícolas, perceba, o Brasil não faz parte da lista dos 10 maiores. Mesmo sendo a quinta maior população do mundo, o quinto país em extensão territorial, ele não é um grande importador. E isso daí significa diretamente o quê? Significa que nós somos autossustentáveis no que se refere a commodities agropecuárias. Então, isso daqui é para vocês entenderem mais ou menos como que funciona o trânsito das commodities agropecuárias em torno do mundo, tá? Sobre o caso do Brasil, um destaque muito grande e que faz parte do tema dessa live é a questão pecuária. E quando a gente fala de pecuária, quem ganha muito destaque são os bovinos, né? O comércio de carne de corte, é o comércio de leite. Lembrando que o leite é uma das 5 bebidas mais consumidas no mundo inteiro, tá? E o Brasil é um grande produtor de leite também. Só que quando a gente fala de gado de corte para produção de proteína de origem animal,
o Brasil ele é um grande expoente. Nós temos o maior rebanho e somos o maior exportador do mundo de proteína animal. Existem outros países que se destacam, como Estados Unidos, como a Austrália, como a própria Nova Zelândia. Mas aqui no Brasil nós somos um destaque e uma referência mundial nesse tipo de comércio, de gado, tá? De carne de gado. Ok, quando a gente fala de carne de gado, é importante ressaltar o fato de que o Brasil ele produz 10 milhões de toneladas de carne de gado por ano. E desse total, 26% vai para mercado externo, é mercado internacional. Ou seja, um quarto disso vai para o mercado internacional. E apenas 9 países consomem 80% de toda essa carne que vai para o mercado internacional. Os dois maiores países são China e Hong Kong. China com 41%, Hong Kong com 11%. E esses dados são dados públicos e abertos, são do ano fechado de 2019, que é o mais recente que tem. Ok? Aí você vai partir para uma outra questão. Você vai partir para a questão dos produtos exportados pelo Brasil. Agora nós vamos entender um pouco aqui do nosso território. Dentro de tudo que é exportado do Brasil para qualquer país do mundo, você tem, entre os 10 maiores produtos, 6 commodities agropecuárias. Você já deve estar vendo aí o quadro que mostra quais são os produtos mais exportados no Brasil. Desses 10 produtos, 6 deles são da agropecuária. E esses 10 produtos somam metade de tudo que o Brasil exporta. E metade dos 10 é justamente produtos da agropecuária. Então você tem a soja brasileira, que o Brasil já é o maior produtor de soja do mundo, com a soja de melhor qualidade do mundo, né? E depois, logo na sequência, você vai ter aí o milho, a carne bovina, a carne de frango, farelo de soja e o café. Pois bem, se de tudo que é exportado do Brasil, metade está nesses 10 produtos, e metade desses 10 produtos é do agronegócio, a gente pode dizer que esses 6 produtos representam 25% de tudo que o nosso país exporta. Já existem estudos que demonstram que o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas ao redor do mundo. Nós somos um país de 213 milhões de habitantes. Ou seja, basicamente, arredondando a conta, o Brasil produz o suficiente para abastecer 4 vezes a nossa população. 3/4 disso, basicamente, é exportado. Tá? E 1/4 é para a nossa subsistência interna. Você pode até questionar, se a gente produz tanto, por que tem tanta gente passando fome? Isso é uma outra questão que a gente tem que discutir em um outro momento, em um outro fórum mais adequado, tá? Que a gente vai tratar de outras questões, vão surgir muito do tema. Muito bem. E aí, quando você fala desses 6 produtos, e quem ganha destaque internacional é a carne bovina, aí você vai começar a ter o ativismo político, regado por ideologias proselitistas, que é uma coisa que eu sempre falo, é uma palavra difícil, é um termo chato, é um termo feio, mas é esse que é o termo correto de se usar. O que é uma ideologia proselitista? Bom, vamos partir do que é ideologia. Ideologia é aquele ideal, aquela filosofia que a pessoa segue, e ela passa a ser proselitista quando ela não se baseia em parâmetros técnicos científicos para poder agir como se fosse quase que uma religião, uma coisa dogmática que a pessoa simplesmente segue, como se fosse uma seita. E é basicamente isso com o que acontece hoje com muita coisa relacionada a ativismo. E quando se fala do ativismo ecológico, as pessoas elas se baseiam naquilo que elas se apaixonam e não naquilo que realmente é. E foi isso que aconteceu com o Bradesco, você já vai saber. Eu, antes disso, queria explicar um pouquinho mais sobre a questão da pecuária bovina. Existem 3 sistemas de cultivo bovino no mundo. Existe um que se chama pecuária intensiva, o outro se chama pecuária extensiva e o outro se chama pecuária semi-extensiva, que seria um combinado das 2 primeiras. Vamos primeiro entender o que é a pecuária intensiva. A pecuária intensiva é aquela em que o gado ele é manejado, ele é criado, ele é gerido sob um ambiente de controle rígido, muito fechado, confinado. É o gado bem confinadinho. Esse tipo de produção, ele tem um controle muito maior, mas ele tem um grau de investimento e de custo super elevado,
e ele é muito mais aplicado em regiões de terreno muito acidentado ou onde você tem restrição de área geográfica para que esse gado possa pastar. Aonde que isso daí é mais comumente utilizado? Um grande exemplo disso é o Japão. Mas o grande expoente da pecuária intensiva é a Europa. Guarda essa informação. O que é a pecuária extensiva? A pecuária extensiva é aquela feita em pasto aberto. Então, você não tem tanta restrição de espaço físico e o gado, ele é tratado de uma maneira, ele é manejado de uma maneira mais natural. Ele vai pastar, ele vai andar na terra, ele tem áreas maiores para poder circular, para ele, né, poder viver, muito mais natural. A semi-extensiva, você tem um pouco de restrição de área, ou talvez um pouco de problema de terreno, então você solta o gado um pouco, depois você confina ele, solta uma outra parte, depois confina ele, solta em outra área, confina novamente, solta outra parte em outra área, confina novamente. É quase que num sistema de revezamento, por haver uma limitação de espaço ou de tamanho de pasto, tá? Ela também é mais cara do que a extensiva. A extensiva, basicamente, o grande investimento que você vai ter são nos animais e na terra, e o grande custo de manejo que você vai ter realmente é do tratamento, do manejo desse gado, né? Desse rebanho. Então, você tem essas três formas de atuação. Aonde que a pecuária extensiva é muito aplicada? Basicamente no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, você tem países, no México, você tem países em que você consegue ter a pecuária extensiva, que é mais natural do que a intensiva. Hoje, se você for olhar a Europa ela tem basicamente 2/3 da sua pecuária de maneira intensiva, e se você somar a semi-extensiva, você vai bater em 95%. Só 5% da criação europeia é extensiva. No Brasil, é o contrário. 95% é extensiva. Então, você tem aqui campos abertos com pastagem farta e o gado fica solto, ok? Por que que isso é importante? Agora vocês vão começar a entender a narrativa que é montada e que vai desaguar no que o Bradesco fez na sua ação de marketing. Então, vamos lá. Na pecuária intensiva, que é muito utilizada na Europa, no Japão, você vai ter a seguinte questão. O gado, por ficar confinado e por fazer sua urina, suas fezes e tudo mais, e o tipo de alimentação que ele tem, que basicamente é uma alimentação suplementar, ela não é uma alimentação natural, esse gado, ele não vai conseguir ter o sequestro de carbono. O que é o sequestro de carbono? Em campo aberto, quando você tem o gado circulando, ele vai defecar e vai urinar na terra, e a terra vai se alimentar desses dejetos do animal. Na produção intensiva, você não tem isso daí acontecendo. Então, não tem o sequestro desse carbono. Além disso, o que provoca a produção de gás metano na atmosfera é o arroto. Muita gente fala que é o pum da vaca. Não, é o arroto da vaca. E o gado confinado, ele arrota mais do que o gado solto no pasto, por conta da alimentação dele e pela falta de atividade física também. Então, eles lá na Europa têm uma produção de metano maior do que aqui no Brasil. Essa informação é muito importante. Você vai ver onde eu vou chegar. Além disso, você tem a seguinte questão. Eles deturpam para a questão do efeito estufa, do aquecimento global, que isso aí é outra coisa que tem que ser discutida em outro momento, é outra narrativa que também dá para ser desmontada. Mas você tem a questão de que eles dizem que os gases do gado promovem o aquecimento global e o efeito estufa pela produção de metano. Então, vamos entender o seguinte. O que causa esses gases, na sua grande quantidade, a ponto de promover algum tipo de aquecimento global, é o dióxido de carbono, que basicamente é produzido pela queima de combustíveis fósseis. E basicamente o que a gente está falando aí são automóveis e aviões. São os grandes, e as indústrias, são os 3 grandes pilares de produção de dióxido de carbono. O gado não produz o dióxido de carbono, ele produz um outro tipo de gás chamado metano. A questão é que o metano, ele é um tipo de gás que se dissolve na atmosfera ao longo de 10 anos e ele ajuda o ciclo das plantas, de respiração das plantas. Então, assim, ele se dissolve muito rápido. Já o gás de combustível fóssil, que é o dióxido de carbono, ele vai demorar 100 anos para se dissipar na atmosfera. Então, não é o do gado que aquece o globo. E aí nós vamos entrar no seguinte, tá bom,
Mas se a gente tem tanto gado aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, é muito gado? É. Nós somos 213 milhões de habitantes e temos aqui 253 milhões de cabeças de gado. Tem mais gado do que gente. Tem mais gado do que gente aqui no Brasil. Isso é fato, isso é estatístico, tá? E por que aquela informação que eu falei para você guardar, que era muito importante, por que eu expliquei sobre pecuária extensiva e pecuária intensiva? Agora você vai chegar lá. Quando vai para essas reuniões de painéis globais do clima, esse tipo de coisa, como que eles dizem que o gado brasileiro produz tanto metano para causar aquecimento global? Eles pegam o que o gado europeu produz, então vai chegar lá na vaca europeia. Essa vaca europeia produz 10 unidades de metano, que provoca aquecimento global. Ah, então uma vaca produz 10 unidades contra o meio ambiente. Ah, quantas vacas tem no Brasil? Então vamos pegar essa quantidade e multiplicar pelo número. Nossa, o Brasil é um ofensor? É um ofensor ao sistema climático? Espera lá. Se a vaca europeia, que é criada confinada, produz 10, a vaca e o boi brasileiro, que são criados soltos, não produzem 10, produzem 8, pelo sistema de manejo. Só que aqui no Brasil, você tem, pela própria natureza do pasto, o sequestro desse carbono. Então, esse 8 virou 6. Então, não é tão ofensor assim. Além disso, passa a ser menos ofensor ainda quando você considera que 26% desse gado vai justamente para onde? Para o exterior. Então, se está tendo essa produção de metano aqui, também é responsabilidade dos países que compram, não é? Pararam para pensar nisso? Então, olha como que você quebra a narrativa que é criada, com um pouquinho de conhecimento técnico, ok? Isso não é negacionismo, isso é técnica, é ciência. Todas as informações que eu estou passando para vocês, está aí aberta na internet. Vocês podem procurar, dar um Google, caçar por aí, que vocês vão encontrar tudo que eu estou falando. Então, já que é para poder pesquisar a respeito de dados e informações, recentemente, agora em outubro, teve em Glasgow, na Escócia, a COP26. Lembram disso? E lá o Brasil foi colocado como referência mundial em várias situações. O Brasil saiu de lá aplaudido de pé pelo resto do mundo. Eu vou passar para vocês alguns dados. O Brasil, ele é tido como um emissor, mesmo fazendo essa conta errada da pecuária, ele é tido como um emissor de 3% dos gases que causam o efeito estufa para aquecimento global. 3%. Desses 3%, que é menos de 3%, tá? Desses 3%, é tido que 1% é por conta da pecuária. E também não é 1%, é menos de 1%. Então, vamos falar quais são os números reais. O Brasil ele produz 2,78% de todos os gases de efeito estufa do mundo. 2,78%. A pecuária é 0,96%, considerando a conta feita da maneira errada, considerando o padrão de gado criado no sistema intensivo. O nosso sistema é extensivo, esse número é menor. E se diminui esse número, diminui o número total. Então, é bem menos de 3% que nós produzimos. Dentro desses 3%, desses menos de 3%, o que você tem aí que também é considerado e que pesa? O Brasil tem uma frota de 100 milhões de automóveis produzindo dióxido de carbono. O Brasil tem também queimadas, né? E essas queimadas, elas são por culpa dos humanos, o manejo errôneo da flora, né? Mas você também tem as queimadas que são de combustão espontânea, e isso acontece. Então, tem que dirimir isso, tem que melhorar isso, né? E o governo tem tomado algumas ações para poder melhorar isso, mas também não vem ao caso falar disso agora. E você tem também a produção industrial, que a produção industrial ela tem melhorado com tecnologia, colocando filtros que não soltam gases tão poluentes na atmosfera. Ok? Beleza? Outra coisa, o Brasil, deixa eu pegar aqui meu papelzinho, 85% da energia elétrica do Brasil é de fontes renováveis. Então, você tem a energia hidroelétrica, você tem a energia solar e você tem a energia eólica. Essas duas últimas, elas ainda estão em evolução, em crescimento no cenário nacional. São poucas empresas termoelétricas que a gente tem e são raríssimas, apenas 3 usinas nucleares que nós temos ali em Angra dos Reis. Ok? Então, vamos lá. 7,8% do território do país
é de área cultivável, ou seja, o agronegócio, a agricultura mais a pecuária, somam hoje em atividade menos de 8% do território nacional. Lembrando que, por lei, já está aprovado que esse número dobre para ir até 16 e existe espaço para isso sem promover desmatamento. Vamos lembrar desse fato. Só que tem lá no STF, sendo analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, a questão do marco regulatório das terras no Brasil. Isso aí é uma outra questão que pode fazer com que o Brasil não cresça o suficiente para poder atender a expectativa mundial de que até 2025 o Brasil se torne o maior produtor agropecuário do mundo. Ou seja, nós podemos prosperar com a nossa terra sem causar desmatamento, de maneira inteligente, ok? Também temos que lembrar que 64% das nossas áreas são protegidas. Nenhum país no mundo, vem cá, eu disse nenhum país no mundo consegue ter tudo isso de área florestal protegida. Tá? Isso é muito importante, é um diferencial que o Brasil tem. Lembrando que nós temos a maior biodiversidade de fauna e flora do mundo também. Então, assim, vamos valorizar um pouquinho mais o que é nosso, vamos valorizar o nosso verde e amarelo, principalmente o nosso verde, né? 14% das áreas do Brasil, do território brasileiro, são reservas indígenas. Então, os nossos índios, eles estão ali, protegidos, nas suas áreas. Tem que melhorar a proteção com relação a quem quer invadir essas áreas. Ok, isso também é outro tema, mas eles têm 14% dessa área. Agora, você imagina o seguinte, o Brasil é um país enorme. Se você pegar todas as cidades do Brasil, todas as cidades, e espremer assim, ó, lá no cantinho do mapa, vocês têm ideia do quanto representa a área geográfica de todas as cidades do Brasil perante o tamanho do seu território? Não faz ideia? 1%. Isso mesmo, 1%. Se você espremer no cantinho do mapa, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília, Manaus, espremer todas as cidades no cantinho do mapa, fizer um cidadão, essa cidade representa 1% do tamanho do nosso território. E é onde está 80% da população vivendo. Então, olha a vastidão desse continente chamado Brasil. Perfeito. E ainda assim, nós emitimos 2,59% das emissões do mundo e só 0,83% é da agropecuária. Tá? Guardem bem esses números. Muito bem. Aí veio o Bradesco, né, querer na semana passada lacrar em cima da modinha dos ativistas, tendo por base e suporte o apoio de uma consultoria internacional que tem como garota propaganda uma moça muito famosa brasileira, não vou ficar aqui falando o nome, dando audiência para ela, porque nesse sentido ela não merece, né? Ela tem o meu respeito por outras coisas. Nesse sentido do ativismo ambiental dela, não merece, porque é puramente proselitista, não tem nada de técnico ali. E eles vieram fazer duas propagandas. Uma propaganda em que tinham 3 moças, digital influencers, 3 patricinhas, provavelmente que moram numa área urbana, da classe média, que nunca puseram o pé na terra para saber qual é o trabalho do homem do campo, né, que não sabe de onde vem o leite de caixinha. Né? Então, assim, essas meninas vieram até lá para poder promover a questão da sustentabilidade do planeta e que você deveria praticar a segunda-feira sem carne, o que é um despautério total. Né? Deve estar faltando vitamina B12 no cérebro. Mas, uma outra propaganda veio com um professor falar um monte de groselha sobre as questões climáticas e ambientais do Brasil e do planeta. Você sabe com qual finalidade? E é isso que te envolve. Com a finalidade de transformar você em culpado, de querer te culpar pelo seu estilo de vida. Dizendo que agora, dentro do aplicativo do banco do Bradesco, você tem uma folhinha verdinha ali em que você clica e abre uma calculadora para poder estipular qual é a sua pegada de carbono. Então, eles querem saber os seus hábitos do seu tipo de comida, o quanto que você circula com automóveis movidos a combustíveis fósseis, querem saber o quanto que você consome de papel, o quanto que você consome de luz, o quanto você consome disso, daquilo outro. No final das contas,
eles chegam lá e falam o seguinte: para você ficar de bem com o mundo, você tem que fazer o equilíbrio da sua pegada de carbono, você tem que pagar essa quantia de valor aqui por mês, fazer um Pix para o Bradesco, e o Bradesco vai direcionar para essa empresa de consultoria para poder fazer o equilíbrio ambiental daquilo que você consome, ou seja, você é culpado pelo mundo estar assim. Muito bem. Algumas entidades com as quais eu me solidarizo, né, emitiram notas de repúdio e de indignação, e eu também estou repudiando o Bradesco por isso, e também estou tão indignado quanto elas. E são entidades como o Movimento Brasil Verde e Amarelo, a Andaterra, o Sindicato Rural de Araguaína, o Sindicarne do Pará e a FAEPA. Essas entidades emitiram essas notas e eu me solidarizo com todas elas na crítica feita ao Banco Bradesco. Aliás, eu tirei o Banco Bradesco da minha vida. Se eu puder não depender de nada, nem receber um boleto que seja emitido, eu prefiro. Não estou fazendo nenhuma apologia para que você faça isso. Isso é da consciência de cada um. Mas, para mim, é uma marca que eu deletei da minha vida esse ano. Né? Muito bem. Enquanto o Bradesco é uma entidade de renome e de respeito no que se refere à rede bancária nacional, ok. Mas meio ambiente não é do core business do Bradesco. Meio ambiente não é objeto de trabalho do Bradesco. E se o Bradesco se acha muito por ser uma referência nacional na rede bancária, eu prefiro acreditar mais em uma outra empresa. Eu prefiro acreditar na Embrapa. Eu prefiro acreditar na Embrapa, que é uma referência mundial e é uma empresa brasileira também. E a Embrapa, sim, tem como core business, tem como objeto de negócio o desenvolvimento e o planejamento estratégico para a agropecuária brasileira, para o agronegócio brasileiro. Eles, sim, sabem o que dizem com relação a isso. E em nenhum momento a Embrapa vem falar para você fazer segunda, terça ou sábado sem carne. Isso é um despautério total. Então fica aqui também o meu repúdio e a minha indignação a essa equipe de marketing do Bradesco que fez um negócio totalmente descabido. Todavia, o Bradesco veio há 2 dias atrás e emitiu uma carta aberta ao público, dizendo que ela reviu a repercussão que foi gerada, ou seja, percebeu o número de clientes que ia perder do agronegócio, certo? E falou que isso teve consequências severas dentro da sua própria instituição. Vem cá, eu já trabalhei em multinacional, já trabalhei em empresas muito grandes. Em nenhum momento o departamento de marketing pega e aponta o nariz e dá o tiro sem consultar o board da companhia sobre o que vai fazer. Então, Bradesco, me desculpa, vocês têm culpa também na emissão dessa ação de marketing infeliz e irresponsável. Ok? Muito bem. Eu quero aqui encerrar esse vídeo e dizer para vocês que eu consegui destruir a narrativa do que essa ação de marketing atabalhoada quis fazer, dizer aqui que eu apoio e respeito totalmente o que a Embrapa diz e respeito e apoio totalmente o agronegócio desse nosso querido e amado país e sei da relevância, sei do celeiro que nós somos para todo o resto do mundo. Um grande abraço para vocês, curtam bastante esse finalzinho de 2021 e que 2022 seja de muita prosperidade para todos nós. Amém.